que é preciso para construir uma nação moderna? É essa a grande questão que nos vai guiar nos próximos minutos, numa viagem por quase 70 anos da turbulenta história do Brasil, uma busca constante por identidade, progresso e poder. Para percebermos isto, vamos olhar para 4 momentos-chave. Cada um deles foi, à sua maneira, uma tentativa de responder àquela pergunta fundamental: como é que se constrói um Brasil moderno? E esta citação, bem, ela resume na perfeição o nosso ponto de partida. A proclamação da República, em 1889, foi uma mudança de regime, sim, mas para a esmagadora maioria da população, a vida continuou exatamente na mesma. Então, vamos a isso. A primeira parte da nossa história, uma república sem povo. Vamos perceber porque é que este nome faz todo o sentido e porque é que esta nova república nasceu desde logo com uma base muito instável. Por um lado, no papel as coisas pareciam modernas, federalismo, presidencialismo, mas na prática, o poder continuava onde sempre esteve, nas mãos das mesmas velhas oligarquias do café. E a abolição da escravatura, que devia ter sido um momento de viragem, acabou por ser um abandono. Os recém-libertos ficaram sem terra, sem direitos, sem um lugar nesta nova ordem económica. E esta exclusão não era por acaso, estava escrita na lei. O direito ao voto era um luxo para pouquíssimos. Pensem nisto. Na capital, no Rio de Janeiro, cerca de 80% da população estava impedida de votar. 80%? A República, que prometia mais cidadania, na prática, estava a silenciar quase toda a gente. E quando as pessoas se manifestavam, quando havia greves, protestos contra a pobreza, a resposta não era criar políticas sociais, não. A resposta era a repressão. E esta famosa frase do presidente Washington Luiz é perfeita. Resume tudo. Qualquer problema social era visto como um problema de ordem pública para ser resolvido pela força. Ora, esta república, cheia de falhas, claro, criou um vácuo de poder. E em 1930 apareceu uma figura que tinha uma resposta muito diferente para o país: Getúlio Vargas. Mas atenção, a era Vargas não foi só uma coisa. Teve várias caras, evoluiu em 3 fases bem distintas. Começou como um governo provisório, depois de uma revolução, passou por um curto período constitucional e acabou por se transformar numa ditadura pura e dura, o Estado Novo. A sua grande jogada, a sua grande estratégia, chamava-se trabalhismo. Pela primeira vez na história do Brasil, o Estado começou a dar direitos sociais. Jornada de 8 horas, salário mínimo, férias pagas. Em troca, claro, criou o apoio político da classe trabalhadora. Mas havia um preço. Os sindicatos passavam a ser controlados e bem controlados pelo Estado. Mas esta história tem 2 lados. Por trás desta concessão de direitos, havia um lado muito mais sombrio. Para conseguir o poder absoluto, Vargas não hesitou em usar a manipulação. E o caso do Plano Cohen é inacreditável. Foi um documento completamente falso, inventado, sobre uma suposta ameaça comunista. E foi o pretexto perfeito para ele dar um autogolpe e instalar a ditadura. Vargas acaba por ser deposto em 45 e o Brasil entra numa nova fase com um novo dilema. A grande questão agora era: será que conseguimos ser ao mesmo tempo uma democracia e um país desenvolvido? A verdade é que a sombra de Vargas continuava a pairar sobre tudo. O novo cenário político era dominado por 3 partidos, que de uma forma ou de outra eram filhos dele. O PSD, que representava a máquina do Estado, a UDN, que eram os seus grandes opositores, e o PTB, que era basicamente a sua base de apoio nos trabalhadores. E aqui a história dá mais uma volta impressionante. Em 51, Vargas volta ao poder, mas desta vez não com um golpe, eleito pelo voto popular, e regressa com uma agenda muito nacionalista que culminou na criação de gigantes estatais como a Petrobras, sob aquele famoso lema: o petróleo é nosso. Mas a pressão política era brutal. A oposição, liderada pela UDN e por parte dos militares, não lhe deu descanso. E isto levou ao seu suicídio em 1954. As suas últimas palavras na carta que deixou são fortíssimas: saio da vida para entrar na história. E com este ato ele transformou a sua própria morte num ato político que conseguiu travar o golpe de Estado que já estava em marcha. A crise brutal que se seguiu à morte de Vargas abriu caminho para um novo líder, com uma nova resposta, talvez a mais audaciosa de todas: Juscelino Kubitschek. A promessa dele era simples, direta e absolutamente ambiciosa. 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo. 50 em 5. E como é que ele ia fazer isto? Com o plano de metas. Basicamente um plano gigantesco de desenvolvimento, liderado pelo Estado, que abriu as portas do país ao capital estrangeiro para acelerar a industrialização e construir infraestruturas a um ritmo alucinante, nunca antes visto.
E o maior símbolo de toda esta aposta foi, claro, a construção de Brasília, uma capital inteira do zero, uma cidade modernista, plantada no coração do país para simbolizar esta marcha para o futuro, para a modernidade e para a integração de um território imenso. E isto leva-nos ao ponto central de toda esta análise. Se olharmos para este período todo, o que vemos é uma nação a oscilar constantemente entre a vontade de modernização a qualquer custo, os atalhos do autoritarismo e a construção sempre difícil da democracia. A grande questão que fica no ar, e que se calhar ainda hoje faz sentido, é: será que o Brasil já conseguiu quebrar este ciclo?